prazer estar com vocês em mais um programa Viver Bem. Aqui você encontra dicas sobre qualidade de vida, saúde e bem-estar. Hoje o tema do Viver Bem é NR1, né? E também os riscos psicossociais no trabalho. O que é isso? Você que é empresário, você que é trabalhador, vai entender um pouco sobre isso com a Michele da Pensicom. Hoje recebemos Michele Karen Moreira Maffi, psicóloga organizacional, psicanalista e analista comportamental e proprietária da Pensicom Recursos Humanos. Tudo bem, Michele? Tudo jóia, e você? Tudo jóia, é um prazer ter você aqui para falar de um tema que está tão em alta, né, Michele? Muito se pergunta sobre, principalmente, né, em épocas sazonais, onde o tema vem muito à tona. Nas empresas a gente tem sido, né, bastante procurado para entender melhor esses fatores de riscos psicossociais. O que seria o psicossocial para quem não sabe? Perfeito. Vamos falar do psicossocial. Os fatores de risco psicossociais são fatores que os colaboradores podem, né, no dia a dia da sua vida, ter alguma questão de estresse, o que se fala muito hoje, burnout, que é uma doença ocupacional hoje que se considera, né, o estresse do trabalho. Então, o psicossocial são situações voltadas ao psico da pessoa mesmo, de como ela se sente, de como é a questão do ambiente. A saúde mental e o ambiente no trabalho, né, Michele? Exatamente. E é algo que a NR1 sofreu uma atualização e vem muito forte a avaliação dos postos de trabalho olhando esse fator, né? Exatamente. A importância também um dos principais motivos, eu digo hoje, do colaborador também se sentir importante para a empresa, ele se sentir pertencente. Sim. E o ambiente de trabalho, ele colabora muito para essas questões. É verdade. E o funcionário estando bem, produz bem e tudo fica muito bom no ambiente aí, né, Michele? E nós estamos falando sobre esses riscos, sobre o ambiente. Quais são os sinais de alerta que podem indicar que um funcionário precisa de saúde e suporte mental dentro da empresa? Então, para quem nos assiste, que é empresário, o que ele pode notar de diferente naquele colaborador? Bom, um dos pontos muito importantes é que muitas vezes ele não fala, mas ele apresenta atestados de ausência, sem justificativa. Você pode perceber ele um pouco quieto no seu canto, você vai perceber que ele não está se sentindo bem, mas também não se expõe. Ele não traz a produtividade esperada, então talvez era um colaborador que tinha muita produtividade, você percebe que ele baixou essa produtividade e não tem um motivo claro, expressivo ali. O desânimo, muitas vezes você percebe a pessoa ali com um certo desânimo. Então, são situações que eu digo, no dia a dia do trabalho, você como gestor observar o seu colaborador e perceber que ele não está como ele normalmente, né, se apresentou, são sintomas ou situações em que você precisa acender um alerta de como você pode olhar para ele diferente e ajudá-lo a não gerar, né, porque eu falo, o absenteísmo, tudo isso para a empresa é ruim. E para o funcionário estar num ambiente ao qual ele não se sente acolhido, né, onde ele sente que é um ambiente mais hostil, é ruim também, né, Michele? E eu gosto muito de trazer no Viver Bem na prática, para quando as pessoas que assistem o programa poderem se visualizar. Então, vamos supor, um funcionário ele está dentro da empresa, tem um líder que às vezes a forma de falar é uma forma mais ríspida, uma forma mais grosseira, não porque a pessoa é assim, mas às vezes a forma de falar acaba sendo mais incisiva, ou às vezes tem um colega de trabalho que faz brincadeirinhas sem graças. Esse colaborador, ele pode chegar até a empresa e comunicar isso, não pode, Michele? Sim, eu sugiro que, na verdade, ele tenha um contato mais perto com o seu líder. A gente tem algumas questões, e aí eu trago um pouco do papel da liderança para dentro das organizações, que quando isso acontece vindo do líder, aí ele tem uma dificuldade de para quem eu devo falar. Exato. Vou falar para o RH, vou falar para o dono da empresa que eu estou me sentindo mal pela brincadeira que me fez. Então, é importante a gente ter, né, realmente alguém em ponto de apoio. Por isso que hoje, inclusive falando dos riscos psicossociais, a gente tem trazido o apoio de uma psicóloga organizacional para dentro das organizações, porque a escuta ativa é algo muito importante para que ele possa ser ouvido na necessidade que ele tem. Né? E então, faz toda a diferença, né, Michele? Total diferença. E quais são os principais sinais, né, que
há uma sobrecarga. Aí nós vamos falar o quê? De ambiente de trabalho mesmo, de produtividade, de estresse ocupacional. Quais os sinais que pode ser um alerta? Bom, falando da organização, a gente precisa olhar para as ocupações, né? Eu acho que os riscos psicossociais, eles sempre existiram, Sim. não é mesmo? E hoje, olhar para isso de uma forma mais estratégica para o negócio. Então, eu diria que olhar em alguns cargos dentro da tua empresa, que eles podem gerar um estresse maior para o colaborador, é importante. Por exemplo, um caixa, na prática, um caixa de um restaurante, onde o tempo todo ali ela está se expondo com dinheiro, que hoje ninguém mais usa dinheiro físico, Sim, né? mas tá ali na tá frente. ali na frente, às vezes o cliente ele não se sente bem atendido, ele vai reclamar no caixa. Então, é uma posição, é uma ocupação onde a pessoa que está ali pode ter uma sobrecarga maior de exigência de fatores de psicossociais. Sim. Então, para este cargo, essa função, a gente sempre coloca alguma ação importante para que essa pessoa possa ser melhor assistida dentro. O que a gente pode fazer? Minimizar os riscos? Às vezes o dinheiro ficar concentrado em um caixa e nos outros não. Nós já vemos isso hoje em dia, né? É olhar essa função, esse cargo, ver se ele apresenta um risco e tentar, né, ter um plano de ação para sugerir as melhorias para minimizar essa exposição ao estresse, né, Michele? Isso é muito legal. Então, o excesso das demandas, falta de conhecimento, clima organizacional, eles impactam a saúde mental. Hoje, como as empresas têm trabalhado essa questão? Porque a NR veio, né, e já era para ter entrado em vigor e ficou para o ano que vem, mas muitas empresas já estão trabalhando para que quando como que a gente fala? Quando retomar mesmo a norma, ela entrar em vigor, o que as empresas estão fazendo hoje para poder se proteger aí desse impacto na saúde mental desses funcionários? Perfeito, é uma pergunta interessante, porque hoje o que nós vemos é uma movimentação das empresas querendo já olhar para essa questão do psicossocial, trazendo temas, né, de desenvolvimento, workshops, palestras, onde a gente começa a trazer alguma coisa para a consciência da importância da organização, o papel do colaborador na empresa, o que a empresa também pode oferecer de saúde mental para diminuir a questão ali dos atestados. Então, a gente está vendo o movimento das empresas buscarem formas de trabalhar isso, mesmo antes dessa norma estar efetivamente, ela já está em vigor, mas ela ainda não está gerando a fiscalização. Então, é importante o empresário olhar para isso de forma estratégica para o seu negócio. Sim, e ter a visão de que eu preciso prevenir, né? Não esperar adoecer para tentar resolver, né? O prevenir essas questões. Dos workshops, Michele, inclusive tivemos a oportunidade de palestrarmos juntas num evento, né? Feito pela Pensicom, a sua empresa. A ideia desses workshops é justamente trabalhar o tema com os colaboradores da empresa, principalmente o pessoal da área administrativa, RH e tudo mais. Como que funciona essa movimentação aí para já trabalhar esse tema com as empresas? Bom, acredito que a primeira coisa que a gente precisa trazer é a conscientização. Porque o que nós temos visto muito é a dúvida do que vai ser isso e como vai ser isso. Então, a primeira sensação que eu tive das empresas e também dos RHs das empresas foi o medo. O medo de como eles vão ser avaliados para gerar esse fator de risco, né? Que, dependendo do grau, precisa de um plano de ação. Então, eu senti, né, percebi que é o medo de como vai acontecer nós sabemos, né, que isso já é uma realidade e que nós precisamos fazer agora é usar isso a favor das empresas para exatamente fazer uma prevenção. Então, eu sinto que a primeira dúvida, a primeira coisa que os empresários ou quem nos procura traz é o medo. Então, essa palestra, esse workshop, é algo que a gente quer, né? E a gente quer que você esteja, inclusive, junto. A gente possa levar para mais cidades uma palestra, um workshop, explicando o que vai ser isso e trazendo a consciência da importância disso, que já é uma realidade,
para dentro de pequenas empresas, porque a partir de um colaborador você tem o PGR e você precisa estar olhando para isso. Então, como eu devo fazer isso de forma estratégica para contratar mais assertivamente, para olhar o treinamento, para acompanhar melhor os colaboradores? Então, é a conscientização, a ideia do workshop é para trazer essa conscientização para as empresas, para as pessoas, do que é realmente esse trabalho, que é importantíssimo. Legal. E fala um pouquinho para nós da Pensicom, né? A Pensicom é uma empresa que, nossa, pensa comigo. Exata. Isso é muito legal. Fala um pouquinho sobre a empresa, a base dela, em justamente levar essa assessoria com um diferencial para as empresas. Bom, a Pensicom, no começo, a gente trabalhava muito a consultoria de RH nas empresas, e é o que nós fazemos ainda hoje. Porém, a gente começou a trabalhar essa questão da terceirizar com o BP, especialista de RH, o RH das empresas, exatamente para trazer para dentro da empresa esse know-how ou essas estratégias, porque muitas vezes o RH que está ali, ele está olhando o dia a dia e não consegue olhar para essas estratégias, para que as pessoas, a gestão de pessoas, seja algo que traga resultado para o negócio. Legal. Porque hoje os empresários muito falam, né, que preciso de resultado com essas pessoas. Mas como eu consigo isso? O fator de risco psicossocial só vem nos ajudar a olhar para as pessoas de forma assertiva para trazer o resultado melhor delas. Exato. Então, o empresário também precisa ter essa consciência que tudo isso junto melhora muito o dia a dia dentro do seu negócio. Então, só tem a agregar, né? Só tem a agregar. Então, o que eu posso dizer é que os fatores de riscos psicossociais vão ajudar as empresas a olhar a estratégia do seu negócio e trabalhar melhor essas pessoas. E fazer um processo, né, de aculturamento, de processo de seleção mais assertivo, porque às vezes a gente contrata, mas no dia a dia a gente contratou errado. Exato. E o colaborador não é o responsável. Atuar lá do início, né? Na contratação, treinamentos, né? Para poder ter um acompanhamento geral aí do início, né? Exatamente. Eu falo que faz toda a diferença. Então, você aí que é empresário, que gostaria de ter uma consultoria, um trabalho, pode procurar a Pensicom, que com certeza vocês vão ser super bem assessorados. Inclusive, vai ter um Instagram da Pensicom aqui, né, Michele? Para o pessoal aqui na tela. Fala pra gente, é o Pensicom Talentos, que está aí na tela. Você consegue nos chamar lá no direct ou, né, fazer o contato lá também tem, para você fazer o contato telefônico, para que a gente possa também ajudar você, empresário, a entender melhor como fazer isso na sua empresa. Então, vale super a pena, né? Super. E tem muitos casos de funcionários que estão afastados por conta de CIDs voltados à saúde mental, né? Depressão, quadros de ansiedade, e isso é muito ruim, tanto para o funcionário quanto para a empresa, né, Michele? Sim, sim, é aí que a gente precisa trabalhar olhando para o lado do empresário, porque quem perde também é a empresa. Exato. Sem olhar a situação do colaborador, que às vezes ele está com uma dificuldade dentro da sua própria casa. E hoje eu digo que não dá mais para você dividir. O trabalho fica aqui dentro e lá fora você trata questões pessoais. Porque a gente acaba passando mais tempo trabalhando do que em casa, né? Fatalmente, essa é a realidade do dia a dia. Então, olhar para isso, né, é muito importante para a empresa entender a importância dessa pessoa para o negócio dele. E as empresas têm muita dificuldade nisso, né, de falar, bom, isso é algo pessoal, é a vida pessoal dele, mas isso reflete no trabalho, né, Michele? Reflete, e muito mais que isso, eu digo, né, os donos das empresas criaram suas empresas para um sonho. E às vezes lidar com pessoas não é também uma habilidade que essa gestão tem, ou esse dono, ou esse empresário. Então, ele também precisa se desenvolver. Eu digo que todos nós estamos em desenvolvimento, né? Então, os fatores de riscos psicossociais, se a gente pensar que podemos colocar alguns indicadores, onde a gente faça um acompanhamento. Nossa, quantos atestados eu tive no último mês que foram com um CID realmente de doença, né? Quantas foram as situações que eu tive na empresa? Então, nesses fatores, eu já consigo ter números
reais para que eu possa fazer uma ação olhando para esses colaboradores. Exato. Então, o burnout, que foi essa doença ocupacional que também, né, trouxe à tona muito dessas questões, ele teve muitos afastamentos nos últimos anos, Exato. olhando para isso. Então, o que a sociedade, porque eu falo que é uma questão social, não é uma questão empresarial, o que a sociedade tem feito para que a gente não tenha pessoas adoecendo, né, ou adoecidas dentro das suas empresas, e que como a empresa pode colaborar para que isso realmente seja minimizado. Ótimo, eu vou chamar o intervalo. Na volta, eu vou pedir para você dar alguns exemplos de planos de ação implantados dentro da empresa que ajuda nessa saúde mental dos funcionários, seja um banco de descanso, um ambiente ou até um canal de escuta, né? Então você vai contar tudo isso para a gente na volta do intervalo. Tá bom. A Decor Home é a maior e mais completa loja de decoração da região. E decoração da casa é algo bastante pessoal, que deve refletir a personalidade de cada cliente. Por isso, a Decor Home oferece a possibilidade de personalização da sua casa. Venha conferir pessoalmente. Decor Home, Avenida Nossa Senhora de Fátima, 1473, em Americana. Você que procura um estofado sob medida, com conforto e sofisticação, conte com Estofados Casa Moderna. Temos estofados à pronta entrega, cabeceira de cama, recamier, poltronas, tudo com variedade de cores para você. Quer mais? Fabricamos tudo isso sob medida, no formato manual ou eletrônico. Deixe a sua casa aconchegante para você e sua família, com Estofados Casa Moderna. Nós ficamos na Avenida Campos Sales, número 1000, no centro de Americana. Estofados Casa Moderna. Em Americana, cuide da sua saúde mental com acolhimento e eficácia. Na Clínica Doutora Ariane dos Reis, você encontra um tratamento especializado para ansiedade, depressão, insônia, TDAH e outros transtornos com um olhar integrativo que conecta mente e corpo. Você merece viver com mais leveza, equilíbrio e bem-estar. Agende sua consulta. Voltamos no intervalo com um tema muito importante, que são os riscos psicossociais no trabalho. E, Michele, conta pra gente sobre a prevenção, né? O que está sendo feito nas empresas, né? Um canal de escuta, um ponto de reclamação, como que está funcionando esses programas preventivos, esses planos de ação? Bom, acho que é importante, esses pontos são importantes até para você colaborador, né, ou você que está nos escutando no dia a dia, que está hoje trabalhando em uma empresa, e para você ter essa informação, se na sua empresa tem um canal de sugestão, ali é uma forma onde você pode trazer para o colaborador, trazer para a empresa o como você está se sentindo. Sim. Então, o canal de sugestão é algo muito legal que as empresas já às vezes fornecem, ou se não fornecem, algo que você pode sugerir. Olha, podia ter um canal de sugestões aqui
que é uma forma de plano de ação, com certeza. Tem empresas que têm o plano de saúde, já oferece um benefício de plano de saúde, então o colaborador deve buscar um apoio de uma terapia, o apoio de um psicólogo em qualquer momento em que ele sentir que ele não está bem. E o que é não estar bem? Você sentir que você não tem vontade de acordar de manhã para ir para o trabalho, você chegar no trabalho e falar, nossa, mas o que eu estou fazendo aqui? Não estou me sentindo bem nesse ambiente. Ou até mesmo no dia a dia do trabalho, se a sua gestão, né? Se você tem uma situação ali em que você não se sente confortável, às vezes, como que eu vou lidar com o meu gestor? Então, procure uma terapia, eu tenho certeza que no plano de saúde que a empresa te oferece, ou até mesmo em uma terapia que você pague, né, particular, ela vai conseguir trazer para você a forma com que você pode lidar. Até essa questão ansiedade, que a gente fala, ansiedade eu linko muito, né, com a preocupação que você tem pelo seu futuro. Exato. Então, como e eu a sei que eu depressão com o passado, que aconteceu, né? Então, se eu tenho essa ansiedade, porque é uma doença do futuro. Sim. Eu falo que todos os jovens hoje, eles sentem, se você faz a pergunta, qual que é, o que você se sente? Eu me sinto ansioso, eu estou me sentindo ansiosa. Então, o que eu devo fazer? Procurar uma terapia para que alguém possa ouvir a minha dor, o meu medo, as minhas necessidades, e me trazer um conforto de entender como eu devo passar por isso. Sim, lidar com essa situação. Exato. E até mesmo procurar um médico do trabalho, né? E falar para o médico, eu gostaria de fazer a terapia, para ele usar, né, do próprio convênio da empresa, um encaminhamento, mas procurar sempre ajuda, né, Michele? Sim. Então, as empresas, esse canal é muito importante. Vamos supor que a empresa já implantou esse canal, teve sugestões. Quais são os outros planos de ação que a empresa pode ter, que o funcionário pode se beneficiar? Maravilha, a gente pode também trazer temas com workshops mensais ou momentos de roda de apoio, onde a empresa contrate alguém especialista nessa questão, que possa ir lá e se juntar com as pessoas que estão precisando de apoio em uma roda de troca. Às vezes ser um grupo, um comitê de saúde mental. Exatamente. Né? Junto com um psicólogo que vai atuar dentro da empresa com esse grupo que queira participar, né? Isso pode ser um psicólogo, pode ser um analista comportamental, um terapeuta. Hoje essas pessoas têm essa habilidade de conduzir o grupo e até mesmo trazer temas que são importantes para a empresa, né, no sentido de as pessoas estarem sentindo aquilo e compartilhar. Acho que o compartilhamento ajuda muito. Então, essa é uma forma. Outra é em grupo, né, ou para liderança, às vezes a gente trazendo assuntos de desenvolvimento de liderança, de como o líder lidar com o seu liderado, é um plano de ação também. Sim, porque no primeiro bloco você até comentou, olha, a primeira coisa, reportar o que está acontecendo para o líder, mas é importante esse líder também ter um treinamento para saber como vai lidar com aquela queixa do funcionário, né? Porque às vezes ele mesmo consegue resolver, mas será que resolveu da melhor forma, né? Exato, e ele mesmo pode falar, olha, busca uma terapia, busca uma ajuda fora. Às vezes o colaborador, ele vai trazer questões de casa, né? Sim. Ah, eu briguei com a minha esposa, não tô legal com o meu namorado, tô com questões pessoais que me fazem não me sentir bem, e aí ele acaba indo para a empresa com essas emoções. Então ele ter o líder, né, que o direciona de forma assertiva vai ajudar muito para ele também, né, sentir performando. Muito em consultório eu recebo pacientes que se queixam de ansiedade, depressão e que no trabalho isso está sendo prejudicial porque eles perdem o foco. Ou às vezes não produzem da mesma forma como produziam antes, né? E muitos às vezes precisam de ajuda medicamentosa para poder superar essa fase, essa dificuldade. E muitas medicações acabam interferindo também, né, em algum tipo de habilidade. Como que é trabalhado isso na empresa? Dentro da empresa, eu costumo dizer que se a gente tem um canal de apoio ou uma psicóloga que nos ouve ou alguém que está realmente ativamente nos apoiando na empresa como um suporte de fora, né, ou às vezes a empresa já tem o médico do trabalho ali dentro, então depende o contexto que essa pessoa ela está inserida, ela pode sim, com certeza, né, olhar para o seu comportamento, porque o mais importante é a gente se enxergar. Exato, ver o que é nosso e o que é do outro, né? Exato, e a gente tem essa dificuldade, porque você pode dizer algo para mim que para você é natural, mas para mim doeu, não foi algo que eu senti que entrou bem. Então, eu ter essa clareza, o que é do outro, o que é meu, e para
para isso a gente tem que ter essa habilidade do parar e perceber. Sim, o falar, o ser ouvido e também entender a situação. Às vezes a gente está tão machucado, tão ferido, que qualquer coisa para nós toma uma proporção muito grande, né, Michele? Exatamente. Então, buscar apoio efetivamente primeiro na liderança. Eu digo que o seu líder direto é a pessoa que está em contato com você sempre e ele precisa saber se você está bem para o trabalho naquele dia. Porque senão é esperado algo que você também não consegue lidar com essa situação. E ele vai te indicar a melhor situação. Então, sim, um desenvolvimento de liderança às vezes é uma forma realmente de um plano de ação que hoje a empresa já pode trabalhar para poder deixar esse líder preparado para ajudar esses colaboradores e trazer mais resultado para a empresa. E a Pensicom faz esse tipo de treinamento, trabalha com a liderança, com a equipe, para que eles estejam preparados para acolher aquele trabalhador que precisa de ajuda, né? Sim, o que eu falo muito hoje é que é um fator-chave é a inteligência emocional, né? Sim, para tudo, não só para o profissional, né? Principalmente para o pessoal. E a gente acha porque o líder, ele é líder, ele precisa ter inteligência emocional. Sim, é uma habilidade. Exato. Mas nem todos os líderes desenvolveram essa habilidade. E o desenvolver é importante. Exatamente. E é ótimo que vocês dão essa assessoria toda. Sim, acho que a gente precisa entender a necessidade específica daquela empresa para trazer uma melhor solução, um plano de ação que vai trazer resultado para o negócio. Que bacana. Nós temos um telespectador que perguntou a forma de estratégia individual. Como que ele vai identificar que aquele estresse, aquela insatisfação pode ser uma pressão do trabalho, uma sobrecarga? Então, às vezes o funcionário está com uma dívida, precisa pagar, fica pegando hora extra, mas viu que não está bem. Qual que é a viradinha de chave que ele precisa ter essa consciência, né? Tem a conta para pagar? Tem. Tem a hora extra para fazer? Tem. Mas quando está passando do ponto? É quando ele não quer acordar de manhã, inclusive, para ir para o trabalho, ele já vai, nossa, tá estranho, não estou me sentindo bem nem para ir. Olha, é um sinal importantíssimo, pessoal. Muito bem colocado, Michele, porque é um sinal de que alguma coisa não tá legal, né? O despertar e falar, nossa, se não desse para ir trabalhar hoje eu não iria. Eu tenho que ir porque eu sou obrigado. Eu não tenho prazer de fazer o ato, né? Exatamente. E chegando lá, quando você está lá, você tem vontade, né? A vontade, ela é a motivante, né? Então, você tem vontade de executar as tarefas? O que você fazia antes, você fazia muito mais do que faz hoje. Hoje eu faço menos porque eu não me sinto mais motivada. Então, são sinais que você pode estar passando e não é de você, às vezes você não é assim, mas você está assim, então já levanta um alerta para que você busque essa ajuda. E tem casos de funcionários que estão na empresa há muitos anos, porém não sobe de cargo, nada muda, é sempre a mesma coisa. Isso também se enquadra no tema nosso, né, Michele? Com certeza. Eu falo que hoje a gente espera o reconhecimento, né? Então as empresas também precisam ter um plano de reconhecimento desses colaboradores por resultado, por metas, mas que sejam claras e bem alinhadas e que não seja algo que seja punitivo, né? Então, celebrar isso e trazer um incentivo, seja salarial, seja de reconhecimento, porque eu falo muitas vezes o colaborador está esperando, sabe o quê? Um parabéns. Exatamente. Não é o valor investido, né? É o olhar para ele nos olhos, né? Exatamente. Teve empresas que eu prestei serviço que a gente já percebia que algo precisava mudar quando o horário das refeições eram diferentes. E o tipo de comida diferente também. Então, funcionários de produção era um tipo de mistura. Aí eles almoçavam, das 10h30 às 11h30, por exemplo. Aí quando entrava o pessoal da administrativa, era um outro horário e um outro tipo de mistura. Então, são coisas que precisam ser mudadas urgentemente, porque o próprio trabalhador ele já se sentia discriminado aí, com a própria refeição. Então, são pequenas coisas que o empresário ele precisa ter esse olhar, né? Porque às vezes fala, não, é produção, ver custo, não, isso faz uma diferença enorme. Gigante. Exato. Eu tive casos de fazer pesquisa de clima organizacional com o intuito, na verdade, de aumentar o salário, porque foi para isso que a gente foi procurado. Eu preciso criar um plano de cargos e salários para reter os meus talentos. E a gente faz a pesquisa de clima exatamente para levantar o que precisa de ser melhorado, fazer um plano de ação.
E o principal motivo que os colaboradores buscavam naquela empresa era ter um puff para poder dormir na hora do almoço ali, fazer a refeição e ter um ambiente onde ele pudesse deitar. E hoje a gente anda, às vezes, nas empresas e vê o pessoal deitado ali na calçada. Exato, então, um papelãozinho, não é? Exatamente. Que imagem que eu, como empreendedor ou empresário, estou passando para os meus colaboradores, para a marca empregadora, né? Sim. Porque é sobre isso, né? Como eu lido com os colaboradores. E usar o exemplo, igual você falou, uma empresa com poucos funcionários, não custa você ter uma sala, uma TV, né, um puff, ou uma cadeira, né, que gere um conforto. Às vezes o funcionário, ele não quer mais que isso, né? Ele quer ver que a empresa teve esse cuidado. Às vezes um programa de ginástica laboral, né, onde Sim. ele faz o alongamento, faz os exercícios, né, no início, no meio, no fim do turno. São pequenas coisas que fazem a diferença. Michele, esse é um tema que a gente estenderia aqui para mais um programa. Com certeza, eu vou te convidar novamente para falarmos sobre o assunto. Agora, eu queria que você deixasse seu contato, o telefone da Pensicom, para quem quisesse ter essa assessoria, essa consultoria e melhorar, né, a empresa de uma forma geral. Então, deixa para a gente o telefone, é o 19, vai estar aqui na tela? Vai estar aqui na tela, eu já pedi para colocar. Tá, então, você pode ótimo. me chamar neste telefone, a gente vai estar, né, entrando em contato com você, a gente vai ouvir a sua necessidade e entender melhor como a Pensicom pode ajudar a sua empresa também a transformar as pessoas e ter resultado com elas. Muito obrigada, Michele, pela Obrigada disponibilidade, por ter trazido esse tema de forma tão leve, tão tranquila e tão enriquecedora para todos nós. Eu Muito que sou obrigada. grata, Ariane. Obrigada mesmo. E pessoal, vocês aí que querem mandar dicas, sugestões, falarem diretamente comigo, eu vou deixar o meu Instagram para vocês, que é o @dra.ariane-dos-reis. Lá vocês vão falar comigo, dar dicas para o programa e também tenho vários vídeos que falam sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar. E pessoal, vou compartilhar com vocês um evento da Farmácia Saúde que ocorreu no mês passado, falando um pouquinho sobre as novidades da Farmácia Magistral, onde recebeu nutricionistas e prescritores com um coquetel super bacana. E eu fui convidada, agradeço o convite e vou compartilhar com vocês as imagens. Um forte abraço e até o próximo programa. A Farmácia Saúde está aqui e hoje vai aparecer no Viver Bem, que é um programa maravilhoso que fala de bem-estar. E nós estamos fazendo um encontro para nutricionistas, são 70 nutricionistas Americana, Campinas, Nova Odessa, da região, trazendo novidades e inovações para elas. Olá, boa noite. Essa noite, hoje, é em comemoração ao Dia do Nutricionista. E nós resolvemos fazer uma noite diferenciada, onde estamos com uma bela recepção. E, aproveitando, vamos falar de alguns produtos recentemente lançados na Feira de Farmácia. Farmácia Saúde sempre inova nessa área. Nós estamos em Americana, Santa Bárbara e Sumaré há 35 anos. E esse ano é a segunda edição do Farmanutri.